a missão que se resume a um jogo. A geração que o Senhor conta é essa geração. Deus, Todo-Poderoso, com sua vontade, levantou um exército voluntário, composto por pessoas indignas, porém escolhidas e predestinadas. Retire tudo aquilo que ocupa o seu coração e que prejudica o ouvir da fé. Quem são esses que deixam tudo para se tornarem servos? Um exército inesperado, fora do convencional, cheio de energia, renovado pelo Espírito, focado apenas em uma só missão: trazer o nosso Senhor de volta. Entrar em campo é um ato de coragem. E o Senhor falou, não é para ninguém ficar na reserva. É responder ao chamado de Deus com fé. A preparação é árdua, trabalhosa, mas a recompensa é muito mais valiosa do que podem imaginar os olhos comuns. Sair às ruas é um ato cotidiano, algo rotineiro. Mas quando eles saem às ruas, estão indo para a guerra, assumindo sua posição no jogo. São a parte forte da igreja. São cheios de vigor e energia. São imparáveis. Quanto mais praticam, mais energia, direção e propósito eles têm. Jovens que usam o Espírito. Cada passo que dão em campo, cada missão que assumem, não são apenas um movimento, mas uma ação que edifica a igreja e avança para o reino. 144 mil jogadores em campo, onde o jogo já está definido. Todos já sabem o resultado. A missão se cumprirá. Deus conta com você. Deus quer que você faça parte dos 144 mil. Essa é a sua posição. Em campo. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro ainda do tema geral, quem tem ouvidos, ouça. Filadélfia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mensagem número 3. Os motivos do cativeiro babilônico. Leitura da Bíblia, Atos capítulo 7, versículos de 35 a 43 e 51 até 53. Louvamos ao Senhor que no fim da semana passada acabamos de ter uma conferência maravilhosa com os adolescentes jovens, a conferência de tropas e capitães. E, como resultado, 324 jovens acima de 17 anos se consagraram para serem aperfeiçoados, para atender a necessidade das missões, serem missionários e serem dispostos a serem enviados para qualquer lugar que o Senhor lhes enviar. Então ficamos todos muito impactados com essa decisão deles, e eu também sei que há vários desses jovens, adolescentes que estão se tornando já jovens e desejam, assim que terminar
o ensino médio, consagrar algum tempo para o Senhor, para fazer SEAP, para serem aperfeiçoados para trabalhar pelo Senhor na pregação do Evangelho do Reino, e porque o tempo urge, nós estamos próximos à volta do Senhor. E o Senhor está formando um time vencedor na sua igreja, e por isso nós estamos estudando as 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3, e aquelas 7 igrejas que o Senhor mandou que João escrevesse as cartas e enviasse para aquelas 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas se situam em 7 cidades da Ásia Menor, naquele tempo, que se situam, essas 7 igrejas hoje se situam na Turquia. E também, pelo escrito do livro de Apocalipse, tem também o sentido profético. As 7 igrejas da Ásia, com as 7 cartas escritas para elas, compõem toda a profecia da história da igreja, desde o primeiro século até a volta do Senhor. E nós já abordamos 5 igrejas, desde Éfeso até Tiatira. E nós também já abordamos Filadélfia, a igreja em Filadélfia, já, se eu não me engano, já teve pelo menos 10 mensagens. E nós estamos abordando novamente, ou finalizando, a igreja em Filadélfia, nos tempos atuais, e nós vamos também terminar de abordar a igreja em Laodiceia, antes de entrarmos no tema da próxima conferência internacional, que nós iremos abordar o livro de Gênesis. Então, hoje é a mensagem 3 dessa série, e o que nos motivou a novamente abordar foi a segunda carta de Pedro, e nos trouxe uma grande luz, uma descoberta do que realmente aconteceu na época com a igreja, a primeira igreja levantada, a igreja em Jerusalém, e que foi descrita no livro de Atos como nosso modelo, uma igreja vigorosa, uma igreja cheia da presença do Espírito, porque todos eles eram unânimes, perseverando nos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão, e assim a igreja tinha saúde, sinais e milagres e prodígios aconteciam pelas mãos dos apóstolos, e o número de pessoas que iam sendo salvas iam acrescentando dia a dia conforme crescia a palavra. No entanto, alguma coisa aconteceu para que essa igreja mudasse um pouco de forma. Não houve mais a segunda fase, depois do capítulo 15 de Atos, não houve mais descrição desse vigor na igreja em Jerusalém. É isso que a segunda carta de Pedro nos trouxe, essa descoberta por onde aconteceu esse problema. Portanto, nós estamos juntos nessa caminhada para descobrir qual foi a causa do problema e qual é o diagnóstico da enfermidade que acometeu a igreja. Quem é médico sabe que se nós temos um paciente padecendo de vários sintomas, sejam de dores, sintomas de febre, sintomas de falta de apetite, perda de peso, e não se consegue
descobrir o seu diagnóstico, pode isso levar o paciente a óbito. A igreja, a primeira igreja levantada, a igreja primitiva, era cheia de saúde, cheia de vigor, cheia de avanço, né, do Evangelho, e cheio de sinais e milagres acontecendo, e a coisa ia muito bem. Mesmo depois com a entrada em cena do apóstolo Paulo, também iniciou-se uma fase maravilhosa, um trabalho árduo que ele fez nas suas 3 viagens, levantando igrejas entre as nações, mas no final da sua vida, em 2 Timóteo, ele descreve que todos os da Ásia o abandonaram. E no final do século, ano 90, João tenta levar a igreja de volta para essa situação saudável do início da igreja primitiva e tentando levar a igreja de volta para dar atenção à palavra da vida, que é a própria vida eterna, e para introduzir as igrejas novamente na comunhão com o apóstolo, que é a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. No entanto, a degradação já havia se instalado, a liderança da igreja preocupava-se mais em cada um buscar sua primazia, sua posição, seu lugar de destaque na obra do Senhor. E assim, no 2º século, a igreja entrou em uma degradação que chegou ao fundo do poço na fase da igreja em Tiatira, que representa na época em que era a igreja romana, a igreja católica romana, e chegou ao final numa situação deplorável. E Deus então teve que restaurar através da reforma da igreja em Sardes. No entanto, essa reforma não se completou, apenas teve um início, mas um início muito fraco. E Deus hoje precisa restaurar a igreja em Filadélfia para que Ele possa fazer a sua vontade, isto é, edificar a sua igreja e o evangelho do reino ser pregado a toda a terra habitada. Por isso o Senhor precisa da igreja em Filadélfia. O meu objetivo aqui nessa mensagem, a terceira, é, junto com vocês, investigar a causa da doença. Qual o diagnóstico dessa enfermidade? Todo médico sabe que, primeira coisa, quando alguém adoece, é necessário descobrir a causa. O diagnóstico é muito importante. Portanto, vamos descobrir o diagnóstico, vamos olhar qual era a causa principal dessa doença que a igreja acabou se acometendo, tá bom? Então, o título dessa mensagem diz: Os motivos do cativeiro babilônico. Não sei se vocês têm essa noção da história do Antigo Testamento, em que o povo de Israel, ele foi tirado do Egito pela mão poderosa de Deus e levou esse povo até o Monte Sinai, onde, lá em Êxodo 19, Deus disse para Moisés, e que Moisés transmitisse ao povo, que ele os levou. Vamos ler, vai. Então, vamos ler. Êxodo 19. Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz,
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras, Moisés, que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui Deus, logo de cara, abre o seu coração e mostra o que o povo de Israel, que ele está chamando para ser o seu povo, escolhido dele, e o que o povo tem que fazer para prosperar e bem na terra. Então, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Quer dizer, o nosso dever principal, irmãos, como povo de Deus, a igreja hoje é o povo de Deus na terra, ouvir diligentemente a palavra do Senhor e ouvir a voz do Senhor. O que é a voz? Portanto, não é meramente mandamentos em regras, e também Deus, além de dar mandamentos e estatutos para o seu povo, Deus também guia o seu povo através da sua voz, a sua palavra falada, né? E isso tem trazido direção para o povo de Deus. Portanto, cabe a nós, irmãos, nós temos que saber, de um lado, nós temos a Bíblia, né, que é a palavra de Deus escrita, e nós também temos, irmãos, a cada dia ou cada semana, o Senhor tem nos falado, dado uma palavra, e uma palavra que vem pela sua voz. E nós temos desfrutado dessa palavra, e essa palavra é que tem trazido saúde para nós, trazido, né, a direção, né, e a voz de comando. É isso que o povo de Deus tem que fazer, não precisa fazer mais nada do que isso, deixe que a própria palavra faça o seu trabalho. Portanto, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, quer dizer, não é só ouvir, entrar por um ouvido, sair por outro ouvido, mas precisa guardar, pôr em prática a palavra do Senhor. E como pôr em prática, graças a Deus, hoje nós praticamos a imersão na palavra, e Deus já nos mostrou que o homem não é capaz de guardar a sua palavra sem inculcá-la no coração. Por isso ele deu para o povo, né, outra maneira, a maneira certa de guardar, que está em Deuteronômio capítulo 6. Deus disse: estas palavras que vos ordeno hoje estarão no vosso coração. Quer dizer, a palavra não é só para ser ouvida e passar de um ouvido para o outro. A palavra precisa ser gravada, guardada no nosso coração, e a maneira de fazer isso é inculcar. Inculcarás nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, esta palavra que vos falo, não é isso? Levantando-se de manhã, né, deitando-se à noite, andando, sentado em casa, andando na rua, em todo o tempo, irmãos, nós precisamos inculcar a palavra no coração. Essa é a verdadeira maneira certa de guardar a aliança do Senhor, e assim o povo teria saúde. Infelizmente, nós sabemos que o povo de Israel, até, né, no deserto, não obedeceu à voz do Senhor, não obedeceu à voz de Moisés, não creram na palavra do Senhor, e na hora em Cádiz Barneia, hora de Deus os introduzir na boa terra de Canaã, conforme havia prometido, eles duvidaram, tiveram medo de entrar, né? 10 espias voltaram tumultuando o povo, provocando o povo, né, na sua incredulidade, e somente 2, Caleb e Josué, eles disseram: vamos entrar, que se o Senhor falou, Ele vai nos dar para possuir essa terra. Mas o povo todo se rebelou, desobedecendo a palavra de Deus dada por meio de Moisés. E dessa forma, esse povo voltou para o deserto,
já podia ter entrado na boa terra de Canaã, pela incredulidade, voltou para o deserto, acabou permanecendo no deserto por 40 anos. E assim, irmãos, mostra a dificuldade que o povo de Deus tem de ouvir a palavra e crer na palavra de Deus e guardar a sua palavra. E depois que Josué os introduziu na boa terra, se estabeleceu como uma nação, um reino, e através do rei Davi, esse reino se consolidou, se expandiu e se consolidou, né? No entanto, esse povo, ao passar dos anos, acabou se dividindo já no tempo do rei, do filho de Salomão, Roboão. Houve uma divisão de 2 reinos. Reino do norte se tornou reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. E o reino do norte, praticamente todos os reis do reino do norte fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e por fim o Senhor os permitiu que os assírios vencessem a eles e levassem todos para o cativeiro, né, do meio da Síria. E mais tarde o reino de Judá também seguiu, né, esse caminho mau, e não ouviram a palavra do Senhor, a voz dos profetas, e no fim não houve jeito. Esse povo, esse reino de Israel, reino de Judá, também foi extinto pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E o povo de Judá foi levado para o cativeiro, né, babilônico, espalhado pelas cidades da Babilônia. Portanto, irmãos, esse cativeiro babilônico tem o seu motivo. Temos que descobrir qual é o diagnóstico, porque o povo perdeu o reino, né? Perder o reino é praticamente, no tempo de hoje, irmãos, a igreja perder a sua base, perder a sua existência, praticamente perder a sua existência. Então, esse é o cativeiro babilônico. Então, vamos descobrir qual é o motivo, vamos tentar descobrir, investigar, né, o diagnóstico. Vamos ver em Levítico, capítulo 26. Levítico 26, Deus estava alertando o seu povo sobre a escolha que o povo faria. Se escolhesse a bênção pela obediência à palavra de Deus, eles teriam bênção. Capítulo 26, versículo 3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, né? Você ouve a voz do Senhor e você guarda, né, você guarda os seus mandamentos e cumpre os seus mandamentos. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Quer dizer, tudo Deus faz prosperar. Portanto, irmãos, a prosperidade, principalmente da igreja, do povo de Deus, não depende do esforço humano. O que a igreja precisa fazer, irmãos, é ouvir a voz do Senhor, guardar e cumprir a palavra do Senhor. E traz a bênção, isso traz a bênção. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, né? Eu não vou ler tudo isso por causa do tempo, não vou ler tudo. Vocês podem ler em casa. Irmãos, quando a situação da igreja, do povo de Deus, estiver normal, essa é a nossa vida normal. Tudo flui, tudo acontece, né? Porque a mão de Deus é conosco. As coisas começam a fluir. Se o homem quer, né, fazer coisa por si próprio, as coisas não fluem. Então, graças a Deus, irmãos, se a igreja escolher a bênção do Senhor, irmãos, é escolher a palavra, amar a palavra, guardar a palavra e cumprir a palavra do Senhor, né? Por exemplo, versículo 7, perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Quer dizer, inimigos de Deus estão aí, né, nos atacando a igreja, a palavra do Senhor, a edificação, mas não tememos não, porque Deus é que vai derrotar os inimigos.
E versículo 9, para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Quer dizer, quando os olhos do Senhor estão fitos sobre nós, Ele nos fará fecundos e nos multiplicará. Portanto, irmãos, quando nós falamos em duplicar o número de pessoas na igreja do ano passado para esse ano, irmão, nós não estamos falando de uma voz vazia, não. Nós estamos falando de acordo baseado na promessa do Senhor. Se nós andarmos, irmão, nos caminhos da palavra do Senhor, o Senhor vai nos tornar fecundos, vai nos multiplicar. Graças ao Senhor, ontem houve aqui em São Paulo, né, uma reunião dos intendentes, juntamente com os adolescentes, fizeram missão família, telefonaram para as pessoas, saíram para pregar evangelho, né, fazer comportagem. Quer dizer, então você vê que a mão do Senhor está aí. Mesmo que tenhamos dificuldades, tal, mas o Senhor está aí, a mão está conosco, está com a igreja. As coisas fluem, né, e as pessoas são ganhas. As pessoas são, né, isso significa que a igreja está sendo fecunda e está se multiplicando. Tá? Isso é o resultado de nós obedecemos a palavra do Senhor. Agora, do contrário, do versículo 14 em diante, a desobediência traz o quê? Traz o castigo de Deus. E diz aqui, versículo 14, e qual é o motivo, né, dos castigos? Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então vos farei isso. Porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lúcido dos olhos e definhar a vida. Quando a gente perde o brilho dos olhos. Você já viu isso? Por isso que eu perguntei uma vez para os adolescentes, para os jovens, né, vocês podem dizer que a conferência foi maravilhosa, mas eu quero ver no final da conferência se vocês têm brilho nos olhos. O brilho nos olhos representa saúde, representa vigor, né? Então, irmãos, nós precisamos ter brilho nos olhos. Quando você perde, né, o brilho nos olhos, é porque você não está bem de saúde, tá? Se ainda assim, versículo 18, se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei a soberba da vossa força. Por isso, irmão, não é pela nossa força que nós fazemos a obra de Deus, não é pela nossa capacidade, né? Se a gente pensa que nós somos capazes, o Senhor quebra a nossa força. E vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Versículo 21, e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados. Versículo 23, se ainda com isto não vos corrigirdes, para volverdes a mim, irmãos, é voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor, que ouvir a voz dele, né? Porém, andardes contrariamente comigo, então também serei contrário a vós outros. Ó Senhor Jesus, não vou nem ler, continua lendo. Versículo 27. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Né? Aí comereis a carne dos vossos filhos, das vossas filhas. Aí já é momento do sítio, né? O exército do rei babilônico sitiou Jerusalém, né? Aí chega uma hora que tem tanta fome e acaba comendo carne dos seus próprios filhos. Quer dizer, isso é tudo maldição em cima de maldição. Aí, né,
Versículo 32, assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Versículo 33, espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Esse é o resultado do cativeiro babilônico. Irmãos, a igreja se tornou, no final das contas, um deserto. E graças a Deus, o Senhor não desistiu da igreja. Ele começou a restaurá-la, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Então, vamos para Atos 7. As palavras que Estevão disse perante o Sinédrio, porque nós estamos ainda no meio disso, né? Quem vem seguindo essas mensagens, em Atos capítulo 7, no versículo 37, eu já disse que eu acho que devemos dar muito valor para Atos capítulo 7. Essa palavra que Estevão disse tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Eu gostaria um dia de falar um pouco mais detalhes desse capítulo. Mas, em suma, Estevão estava querendo dizer, porque Estevão estava sendo acusado e possivelmente condenado à morte, porque fizeram falsa acusação a ele de que ele estava falando mal, né, indo contra a lei de Moisés, né, e contra esse lugar santo, contra a lei. Isso está no versículo 13. E versículo 11 fala, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, já que Moisés é tão importante para vocês, que é o povo de Israel no tempo de tempo de Jesus, vocês veneram tanto a Moisés, colocam Moisés lá em cima, honra e respeita, claro que devem honrar. Moisés foi um homem de Deus, enviado por Deus, é para honrar, mas eles honravam só de boca para fora. Por quê? Porque esse mesmo Moisés que Deus enviou, ali versículo 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus os suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falara no monte Sinai, com os vossos pais, o qual recebeu, olha, isso é precioso demais, Moisés recebeu palavras vivas para nos transmitir. Irmãos, o que Moisés transmitia ao povo eram palavras vivas de Deus. Por isso, irmãos, um profeta não é meramente um teólogo para ensinar teologia ao povo, não. Um profeta é para transmitir palavras vivas de Deus ao povo de Deus, né? Então, só que a quem nossos pais não quiseram obedecer. Vocês falam tanto de Moisés que Estevão não honrou Moisés, era contra Moisés, mas vossos pais desobedeceram a Moisés, né? E antes, né, não quiseram obedecer, antes o repeliram. Olha que coisa mais forte, né? Rejeitaram Moisés, o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, tá? Aí, irmãos, eu não vou ler porque em seguida ele relata a confecção do bezerro de ouro, tá? E olha aqui no versículo 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfá, figuras que fizeste para as adorar? Vocês não quiseram me obedecer, ouvir a minha voz, e vocês fizeram deuses para adorar, tá? Por isso, olha aqui, o motivo
do desterro para a Babilônia, o motivo do cativeiro babilônico. Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Aqui Estevão já deixou claro, tá? Então, vamos diagnosticar. Qual é o problema, então? Qual é o diagnóstico certo? Olha aqui o versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vocês de boca falam da lei, falam de Moisés e lutam contra todos aqueles que falam mal de Moisés, falam contra a lei. Vocês matam, julgam, né? Mas vocês é que resistem ao Espírito Santo. Porque assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Ele acusa, mas ele dá a prova. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Quem são profetas que Deus enviava ao povo? São pessoas enviadas para falar por Deus. E Deus estava, de certa forma, desesperado, vendo aquele povo, né, descer ladeira abaixo. E Deus mandou profeta após profeta para dar-lhes palavra, advertência, para que esse povo volte para ele. Mas eles perseguiram os profetas. E não só perseguiram os profetas, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Quem é a vinda do justo? É a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles mataram os profetas que anunciavam a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. E do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Quer dizer, vocês traíram a Jesus, que era o profeta que Deus prometeu a Moisés que enviaria para o seu povo. Esse o profeta, vocês o traíram e vocês o mataram, né? Então, irmãos, qual é o diagnóstico? Já descobriu o diagnóstico ou não? É rejeitar a palavra de Deus e perseguir e matar quem vem falar em nome de Deus. Quem Deus realmente envia, eles perseguiram, eles mataram. Irmãos, esse é o verdadeiro, né, diagnóstico. Por isso, irmãos, quando tem problema na igreja, é sempre problema com o falar de Deus, tá? Então, vamos lá. Vamos no último capítulo do segundo livro das Crônicas. Último capítulo. Que mostra o início do cativeiro babilônico. Leia do versículo 11 em diante. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus. Preste atenção agora. E não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. O rei, o líder principal do reino de Israel, do reino de Judá, não dava ouvidos ao que Deus falava por meio do profeta Jeremias, tá? Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Aí o problema está no coração. Versículo 14, também todo o chefe dos sacerdotes e o povo. A culpa não está somente no rei, também os sacerdotes e o povo, né, aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Hoje, irmãos, isso representa a casa do Senhor, a igreja, tá?
o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Vocês prestaram atenção aqui? O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, Deus não foi omisso não. Desde a madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros. Quem eram os mensageiros dele? Os profetas. Porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Deus amava ainda esse povo, amava o lugar da sua habitação, que estava em Jerusalém. Eles, porém, irmãos, olha só esse versículo 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Eles zombavam, eles desprezavam, e eles, aqui fala, mofavam dos seus profetas. O que você entende disso, por isso? O que é mofar dos seus profetas, né? Tá. Talvez você pode usar também a versão King James atualizada, que fala que eles ridicularizavam seus profetas. Ridicularizavam. Isso quer dizer o quê? Irmãos, aqui nós começamos a entender 2 Pedro. 2 Pedro, ele fala no capítulo 3, fala dos falsos mestres. Capítulo 2 já fala, capítulo 3 fala dos falsos mestres, fala dos escarnecedores. E a gente não estava entendendo nada. Quem são esses escarnecedores? De onde Pedro tirou isso? De onde vieram os que zombavam da palavra de Deus? Irmãos, vieram justamente na segunda fase da igreja de Jerusalém, onde todos os judeus que creram no Senhor Jesus eram zelosos da lei. E Pedro, que falava por Deus o ensinamento dos apóstolos, era o quê? Era ridicularizado. Tudo que Pedro falava, a presente verdade, e a palavra profética, que ele mesmo fala no capítulo 1, Pedro era ridicularizado. Primeiro zombaram de Pedro, quando Pedro falou que ele foi levado pelo próprio Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, juntamente com Tiago e João, onde Jesus se transfigurou. Nós vimos a sua glória, né? Nós vimos o seu resplendor, e o Pai confirmou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele só ouvi. E só que os escarnecedores que duvidavam que Pedro falava da parte de Deus, zombavam, dizendo que eram fábulas engenhosamente inventadas por Pedro, Tiago e João. E depois eles zombavam a respeito da palavra sobre a promessa da vinda do Senhor. Eles zombavam, né? Você, Pedro, que fala tanto da vinda do Senhor, mas o Senhor não tem mostrado nem sinal da sua vinda. Irmãos, isso aí que surge quando você não dá mais valor à palavra que um profeta fala da parte de Deus, você passa a escarnecer, você passa a ridicularizar o profeta e você passa a zombar da palavra profética. Irmãos, vocês estão me entendendo que eu estou mostrando o diagnóstico? Aí, irmãos, aí é doença mortal. Doença mortal. A igreja se adoeceu. Com isso adoeceu. O povo de Israel se adoeceu. Não é isso? Rejeitando a palavra dos apóstolos. Aí, o que aconteceu? Não houve, né, por isso o versículo 17,
Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário, não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. E todos os deu nas suas mãos. E também os utensílios da casa do Senhor, né, foram levados para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, versículo 19, derrubaram os muros de Jerusalém, que Jerusalém ficou desprotegida. Porque, presta bem atenção, eu não vou falar nada ainda sobre isso, mas vou voltar a falar sobre os muros de Jerusalém. Foram derrubados. A casa de Deus, o templo, foi queimada, né? E os palácios imperiais, tá? dos reis também foram queimados, também destruíram todos os preciosos objetos, tá? Então aí foram os que escaparam da espada, aí se levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. 70 anos de desolação, de abandono, né, sem a casa de Deus em Jerusalém. Então, irmãos, fica evidente que o cativeiro babilônico foi causado por ter o povo de Judá abandonado a palavra de Deus, isto é, o governo de Deus. Por que temos que ouvir a palavra de Deus? É para Deus nos governar. É ou não é? Porque no deserto, cada um fazia o que bem entendia. Mas agora, na boa terra, vocês têm que saber que tem um comando. E Deus é quem comanda, Deus é quem governa. Mas se você mata os mensageiros de Deus, você mata os profetas de Deus, e quem governa? É o homem. E o homem governando só pode dar esse desastre que deu, né, o cativeiro babilônico. Tá? Então eles abandonaram o governo de Deus para seguir os seus próprios caminhos, desprezaram as palavras do Senhor e zombaram, né, as palavras do Senhor por meio do profeta Jeremias, e zombaram dos mensageiros e ridicularizaram as palavras de Deus. Irmãos, mas graças a Deus, na história de Israel, Deus permitiu que um rei gentil, que não tem nada a ver com Judá, o Senhor moveu o seu coração e ele fez um decreto surpreendente, tá? Isso está em Esdras, livro de Esdras, capítulo 1. O Esdras já é logo em seguida, né, de 2 Crônicas, capítulo 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: por que rei da Pérsia? Porque a Babilônia, mais tarde, foi derrotada pelo Império Medo-Persa. Então, a Pérsia, né, se tornou um império e derrotou a Babilônia. E assim que o Ciro, rei da Pérsia, né, conquistou a terra, logo que ele conquistou, né, ele no ano seguinte, ele fez um decreto. Isso Deus é quem fez. O que moveu a ele fazer esse decreto? Só Deus mesmo pode fazer isso. Então, ele não tem nada, ele não é judeu, não tem nada a ver com Judá, mas ele falou assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso quer dizer o quê? Vamos fazer um paralelo da história da igreja.
A história da igreja, no final do primeiro século, já vimos sinais evidentes da degradação, e a partir do século II começou a descer ladeira abaixo. E, por fim, também o templo foi destruído, em símbolo, né? E também Deus não tinha mais o seu lugar de habitação aqui na terra. E Deus, mas Ele não desistiu da igreja. Ele também, né, mandou restaurar a volta para Jerusalém, a volta para a reconstrução do templo. Isso também aconteceu na história da igreja, né, e nós podemos acompanhar depois. Então, o que aconteceu? Quem dentre vós aí, todo aquele que restar, em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, né, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Olha só, um rei do nada, rei da Pérsia, né, e depois de 70 anos, ele estabelece esse decreto, e o povo de Judá, aqueles que quiserem, né, tiverem no seu coração, né, a vontade de restaurar a nação de Israel, restaurar Jerusalém, restaurar o templo, irmãos, esses então voltariam, né? Imagina só, isso já são dezenas de anos depois, o povo já havia se estabelecido na Babilônia, não é isso? Um já tinha um negócio, um comércio disso, comércio daquilo, já tinham sua própria profissão, e todos estavam estabelecidos, e quem está disposto a voltar para uma terra toda desolada, voltar a reconstruir o templo, irmãos, tinha que ter chamamento do Senhor, é isso. Por isso, quem voltou, dá uma olhada aqui, ó. Quem voltou, capítulo 2, versículo 64. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Então são 42.360 dos filhos de Judá, dos descendentes ali, que voltaram, tá? E mais quem? Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Tá? E ainda tinham 200 cantores e cantoras. Somando tudo, vai dar 49.897 pessoas que voltaram, atenderam o decreto do rei Ciro e voltaram para reconstruir o templo. Uma minoria, menos de 50 mil. Provavelmente havia já milhões de judeus espalhados pela Babilônia, somente menos de 50 mil dispuseram a voltar a reconstruir o templo. Consideraram a reconstrução do templo importante. E graças ao Senhor, irmão, na história da igreja é a mesma coisa. Sob a liderança de Zorobabel e de Jesua, a reedificação do templo foi concluída, tá, no ano 516 a.C., portanto, desde o decreto de Ciro até a conclusão do templo, foram 22 anos. 22 anos. Então, até que não foi muito demorado. Tá? 22 anos reconstruindo o templo. Fazendo um paralelo à história da igreja, observamos o início vibrante da igreja, né, em Jerusalém, em que o ensinamento dos apóstolos está, voltando a ler Atos 2, 42. Vamos lá. Vamos fazer um paralelo com a igreja? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina ou nos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quem que fez esse trabalho? É um milagre. Todo mundo, né, não dava tanto valor para os seus próprios bens e patrimônio, eles queriam apenas viver a vida da igreja. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente
perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, essa é a igreja normal. Essa é a igreja que tinha, prospera e tinha vigor, tinha energia da vida, não é isso? E se multiplicava e crescia. Em capítulo 5 ainda de Atos, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. E crescia, versículo 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Aí no capítulo 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, vocês percebem que conforme a palavra cresce, se multiplica o número também dos discípulos. Tá? Então, não é organização humana, é a palavra. É a palavra quem comanda, é a palavra que faz a igreja prosperar. A palavra é que dá saúde para a igreja, é que dá energia da vida para a igreja. Então, irmãos, essa era a vida da igreja normal. Então, vamos investigar qual foi o ponto, onde é que aconteceu o problema, onde essa igreja tão vigorosa, aí começou a ter um problema, uma doença, que foi contaminado por uma doença. Então, enquanto a palavra dos apóstolos era acolhida pela igreja, ela prosperava. Crescia, a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, tá? Então, não vamos entrar em detalhes, porque já falamos muito já sobre isso. Surgiu um partido entre os que creram em Jerusalém, dos que defendiam a continuidade das práticas judaicas. Eram conhecidos como os da circuncisão. Quando Pedro voltou, essa história já contei várias vezes, mas eu vou falar rapidamente. O Senhor honrava o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era o principal orador dessa primeira fase do ensinamento dos apóstolos e foi usado para abrir a porta da igreja, do corpo de Cristo, também para os gentios. Porque até então, no dia de Pentecostes, somente judeus creram e foram batizados pelo Espírito Santo para formar o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo não é formado só pelos judeus crentes. Deus deseja colocar no corpo de Cristo todos, povos e todas as nações. Então, Pedro foi usado lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. E ele foi enviado para pregar a palavra lá. Só que antes de pregar a palavra, ainda em Jope, desceu um lençol, um grande lençol, com toda a sorte de quadrúpedes, aves e répteis, que eram coisas imundas, que os judeus não podem colocar na boca. E veio uma voz dizendo: Pedro, mata e come. Pedro fala: de jeito nenhum. Nunca entrou na minha boca qualquer coisa imunda. Eu não vou comer, não. Aí no final da terceira vez, não considere impuro o que Deus santificou. Ele não estava entendendo o que era aquilo, e foi nessa hora que chegaram os homens da casa do Cornélio, que o convidou para pregar a palavra lá. Ele pregou a palavra, e o Espírito Santo também desceu sobre os gentios que creram no Senhor Jesus, e dessa forma, irmãos, representativamente, os gentios
crentes foram acolhidos para dentro do corpo de Cristo, dos quais nós fazemos parte, né? Nós também fomos introduzidos quando, né, na casa de Cornélio, os gentios que creram foram introduzidos no corpo de Cristo. E só que quando ele voltava para Jerusalém, depois dessa experiência, também era difícil para ele, e ele foi interpelado, aqui em Atos capítulo 11, logo nos primeiros versículos, né, versículo 1, Atos 11, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Tá? Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Né? Que quer dizer isso? Irmãos, nos costumes judaicos, era proibido um judeu entrar na casa de um incircunciso, de um que não é judeu, né, e comer com ele, muito menos comer com eles. E Pedro fez tudo isso. Então, os que eram da circuncisão, zelosos pela lei de Moisés e pelos costumes de Moisés, e interpelaram, questionando o apóstolo. Tá? Aí o apóstolo, então, teve que dizer, explicar, que Deus é que o mandou para abrir a porta do evangelho da igreja também para os gentios. Aí eles apaziguaram, tal, mas aí ficou um problema. Então, surgiu um partido na igreja em Jerusalém que defendiam a continuidade da prática da lei de Moisés. Tá? Então, isso aí começa, irmãos, nós começamos a entender e fazer um diagnóstico. Vocês estão me entendendo? Nós estamos começando a desenhar um diagnóstico. Aí quando, nesse mesmo momento, olha só no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, os que foram dispersos na perseguição por causa da morte de Estevão, vocês se lembram no capítulo 7? E no capítulo 8 levantou-se uma grande perseguição contra a igreja, e ali disse que todos os discípulos foram dispersos. E eles saíram, não saíram inativos, saíram pregando o evangelho. Só que eles pregaram o evangelho somente aos judeus, porque no conceito deles, pregar o evangelho para formar a igreja é só para os judeus. E alguns desavisados, dá uma olhada aqui, ó, capítulo 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Quer dizer, alguns não foram avisados que não era para pregar o evangelho aos gentios. E eles pregaram aos gregos e os gregos foram salvos. Né? Foram salvos. E, irmãos, olha o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo e se converteram ao Senhor. Aí levantou-se a igreja Antioquia, a igreja dos gentios, que creram no Senhor. E essa notícia a respeito disso chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé, vai lá, dá uma olhada o que é aquilo ali, né? Vê se é igreja, vê se realmente, né, tem cara de igreja. Aí o Barnabé foi lá, tendo ele chegado, vendo a graça, né, de Deus, alegrou-se, exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Ele confirmou isso aqui, a igreja, o Espírito te levantou, né? Aí olha aqui, né, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha o versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo foi levado para Antioquia,
tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados irmãos. Tá? E o que aconteceu daí para frente? Aí Paulo e Barnabé viveram um ano a vida da igreja em Antioquia, no meio dos gentios que creram, e o Espírito Santo manda separar os dois para a obra de Deus. Dá uma olhada no capítulo 13, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha só, é a primeira vez que a gente vê o Espírito Santo numa igreja falar para separar. Quem é o Espírito Santo aqui? Como é que o Espírito Santo fala? Né? Irmãos, eu não sei, mas aqui está escrito, disse o Espírito Santo: separai-me. Irmão, graças ao Senhor que quem enviou Barnabé e Saulo foi o Espírito Santo para a obra. Tá? Aí o que aconteceu? Eles obedeceram e foram enviados pela igreja de Antioquia e foram, né, vocês sabem, eles navegaram até Chipre, de Chipre eles foram até Antioquia da Pisídia, de Antioquia da Pisídia foram para Icônio para Derbe, para Listra, tá? E voltaram confirmando os discípulos, né, e também estabelecendo presbíteros, e quando chegaram de volta de origem, Antioquia, eles perceberam uma situação. O Senhor abençoou muito, as igrejas foram levantadas com alegria, né, pelo Evangelho, pela palavra, e no meio do caminho, já em Antioquia da Pisídia, irmão, já era confirmado que o ministério da palavra fora confiado a Saulo. Tá? Então, Saulo se tornou o principal apóstolo enviado por Deus para falar em nome do Senhor. Tá? Então, quando eles voltaram para Antioquia, eles perceberam que Antioquia, eles perceberam que, olha aqui no capítulo 15 de Atos, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmãos, esse é outro evangelho. Você é salvo pelo quê? Pela fé em Cristo. Você é salvo pelas obras da lei? Você é salvo porque você praticou a lei? Não. Você é salvo simplesmente porque você creu em Jesus e foi salvo pela graça. É graça, não é lei, certo? Só que acrescentaram esses judeus crentes de Jerusalém, passaram a defender que, além de crer em Jesus, precisa praticar. Alguém precisa ser circuncidado e, segundo o costume de Moisés, para ser salvo. Para ser salvo. Irmãos, esse é um outro evangelho que Paulo fala pesadamente em Gálatas. Vocês tão depressa passaram por aquilo, né, o evangelho que vocês pregamos, e vocês, né, foram receber outro evangelho. Tá? Aí, versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns dos outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então eles tinham que subir para discutir isso. Que negócio é esse? Agora Jerusalém está mandando pessoas para pregar outro evangelho? Aqui em Antioquia, também parece que mais tarde eles foram para a Galácia também, para perverter o evangelho de Cristo. Tá? Então,
aí no versículo 5 do capítulo 15 mostra: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, colocando isso como uma imposição até no mesmo lugar, no mesmo nível da salvação. Aí, irmãos, vocês percebem a doença se instalando, na igreja, tá? E aí Pedro levanta, e nessa discussão, Pedro mostra a sua posição. Pedro tinha clareza da verdade. Olha o que ele fala, versículo 7 do capítulo 15. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós bem sabeis, né? Vós bem sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu. Concedeu a nós lá no dia de Pentecostes, e também concedeu a eles na casa de Cornélio. Quem somos nós para impedir a salvação deles? E impor que eles pratiquem a lei de Moisés, né? E não estabeleceu distinção alguma entre nós, entre os judeus e os gentios, né? E eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Esse jugo é o jugo da lei. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Os gentios foram salvos pela graça, e nós também fomos salvos pela graça. Não é porque nós praticamos a lei, não é porque nós somos circuncidados, não é porque nós, né, andamos segundo os costumes de Moisés. Não, nós somos salvos pela graça, porque nós cremos em Jesus. Aí então a multidão silenciou, porque aqueles que eram da circuncisão não gostaram muito do que Pedro falou, certo? Porque eles queriam continuar, não podiam abandonar a prática da lei. Mas se você pensar um pouquinho, irmãos, realmente era muito difícil em Jerusalém, os judeus abandonarem a prática da lei para aderir totalmente a Cristo. É muito difícil, muito difícil. Porque a própria nação de Israel, ela é fundada em cima da lei de Moisés. Vocês perceberam? É muito difícil. Então, irmãos, o Senhor já sabia que isso tudo ia acontecer. Entendeu? Bom, aí Paulo e Barnabé passaram a dizer, né, o que o Senhor fez com sinais de prodígios. Sempre, toda vez, irmãos, que tem ação do Espírito, há sinais de prodígios. É interessante, né? E o que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Aí, quando eles terminaram, Tiago levanta e dá o parecer final. Esse parecer final, irmãos, é para, como é que fala? A gente costuma falar, para contentar os gregos e os troianos, né? Para conciliar todos, certo? Então, aí ele fala assim, a primeira parte aqui eu não vou ler, vamos a parte principal no versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Tudo bem, se contentou o lado do Pedro e Barnabé, né? Mas nós devemos escrever-lhes aos gentios que creram, que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Bom, Jesus nunca impôs essa ordenança. Claro que deve se abster das relações sexuais ilícitas, mas, irmãos, nunca foi, né, um ponto essencial da fé. É como se você não atacasse a causa da enfermidade e fica dando aspirina. Vocês estão entendendo ou não? O paciente vai morrer de todo jeito. Não é isso? Tem que atacar a causa.
né? Então, não sei se vocês estão me entendendo. Então, esse é o problema, né? Então, aí mais do que isso, ele deu essas ordenanças que Jesus não deu essas ordenanças. Aí, versículo 21, porque Moisés, porque ele precisava contentar, ele precisa dar uma satisfação para os que são da circuncisão. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Porque no mundo de então, aquela região ali, tinham judeus em todas as cidades. E tendo judeu em toda a cidade, tinham sinagogas. E nas sinagogas se prega Moisés em todos os sábados. Então quer dizer o quê? Não vamos impor a lei sobre os gentios, mas se eles quiserem acompanhar Moisés, tem quem fale, tem quem lê todos os sábados. Quer dizer, ele não separou claramente a fé da lei. E o que isso causou? Causou a segunda fase da vida da igreja em Jerusalém. Essa foi a causa da doença. Vocês concordam comigo ou não? Ó Senhor Jesus. Vocês vão dizer, peraí, não, Pedro, você está sendo muito radical aí, né? Então, dá uma olhada em Atos 21. Quando Paulo, já na sua terceira viagem, ele resolve passar por Jerusalém. Quando ele subiu em Jerusalém para se encontrar com os líderes de Jerusalém, está em Atos capítulo 21, versículo 17. Dá uma olhada. Versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Você não sentiu alguma coisa, falta de alguma coisa? Onde está Pedro? Onde estava Pedro? Onde estavam os outros apóstolos? Aqui só fala de Tiago e os presbíteros que estavam com Tiago. Aí você começa a perceber que depois de Atos 15 aconteceu no ano 50. No ano 50. Essa reunião, essa terceira viagem, quando Paulo passa por Jerusalém, é no ano 58. Viu, Ami? 8 anos depois. Tá? 8 anos depois. Pedro já não estava lá. Por quê? Porque a situação era que a palavra de Pedro já não valia mais nada para eles. Porque eles seguiam a orientação de Tiago, que era o conciliador entre a fé e a lei. Tá? Pedro vai fazer o que em Jerusalém? Ninguém ouvia mais o ensinamento dos apóstolos, ninguém mais dava nada para a presente verdade que ele fala na sua epístola, ninguém dava nada para a palavra profética, diziam que tudo que ele falava era fábulas engenhosamente inventadas por ele, e a promessa da vinda do Senhor era escarnecida, certo? Irmãos, o que ia fazer em Jerusalém? Ele não estava mais lá. E esse período aqui, irmãos, é difícil alguém determinar onde Pedro foi. Onde Pedro foi. A gente só sabe que em 1 Pedro, ele escreveu por volta do ano 65. Ele escreveu em Babilônia, e alguns dizem que Babilônia serviria a Roma. Então, na verdade, esse período da história, pouco se sabe onde Pedro foi. A gente só sabe, irmãos, que Pedro começou a dirigir o seu ministério para outro grupo de pessoas, não mais a igreja de Jerusalém. Que outro grupo de pessoas? Quem? Está em 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, não estão em Jerusalém. São os que são forasteiros da dispersão. Onde estavam? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia
e Bitínia. Então Pedro ministravam para esses, e não mais para a igreja de Jerusalém. Não sei se vocês estão percebendo. Porque na igreja de Jerusalém, irmãos, era composta de quem? Dá uma olhada aqui, ó. Aí, e tendo-o saudado, versículo 19, contou minuciosamente que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, o ministério de Paulo, né? Ouvindo, deram eles glória a Deus por tudo que o Senhor fez por seu intermédio. Você suou tanto esses anos, você trabalhou muito, você, né, quase morreu, foi apedrejado, você sofreu naufrágios, né, foi assaltado, foi açoitado, foi isso, aquilo, tal. Mas qual o resultado do seu trabalho nessas igrejas? Quantas pessoas hoje compõem as igrejas que você... Talvez o lugar que Paulo pregou o evangelho tenha, numa igreja, 200 pessoas, 50 pessoas, 500 pessoas, quando muito, né? Somado, não dava muito mais que 1.000 e tantas pessoas. Mas aqui em Jerusalém, Paulo, dá uma olhada aqui em Jerusalém, versículo 20, né? Bem vês, irmão, quantas dezenas e milhares há entre os judeus que creram. O nosso resultado no nosso trabalho, aqui tem dezenas, são pelo menos 20 mil para cima. Dezenas de milhares, não é isso? Dezenas de milhares são 20 mil, 30 mil, 40 mil, não sei quantas pessoas. Então é pelo menos 20 mil para cima. Dezenas de milhares dos judeus que creram no Senhor Jesus. Olha o resultado do nosso trabalho, comparando com o seu. Então Paulo ficou pequenininho. Tá? Afundou ali na cadeira. Tá? É aí que ele fala, e todos são zelosos da lei. Aí você percebe porque Pedro não estava mais lá. O que queria fazer lá? Todos eram zelosos da lei. Todos eram zelosos da lei. Essa mistura. Bom, por isso que nós não vemos registro do vigor da igreja. Não vemos registro mais dos sinais, milagres, prodígios feitos, né, pelos apóstolos. Não vemos mais isso. Ficou uma instituição religiosa. Ó Senhor Jesus. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas é isso que está escrito aqui, né? E aí, olha só, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios se apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Eles são preocupados com a sua chegada. Você prega contra a lei, tá? Que há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Todo mundo, você não tem boa fama aqui não, tá? Faze, portanto, o que te vamos dizer, versículo 23. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária, para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo aguardando a lei. Meu Deus do céu. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões. Tiago insiste naquelas decisões que ele deu no parecer final em Atos 15, tá? Transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolo, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Vocês perceberam a causa? A causa da degradação? A causa da doença que se instalou na igreja? Esses são, da segunda fase, a igreja de Jerusalém, esses que viviam a igreja de Jerusalém, dessa outra forma, irmãos, traçaram uma outra linha da obra. Vocês estão percebendo? E essa outra linha não tem nada a ver com a linha que Paulo trabalhava, a linha que Pedro trabalhava. A linha que Pedro trabalhava é a linha da graça, a linha da fé.
a linha do Espírito, da operação de milagres. Mas a linha que Jerusalém na segunda fase trabalhava era a linha da lei, conciliar a lei com a fé, né? Essa era essa linha. E isso, irmão, não é coisa pequena. E ali são dezenas de milhares, é muito mais gente. Acabou fazendo oposição à obra do Espírito. Vocês perceberam ou não? Isso é muito sério. Ó Senhor Jesus. Podemos confirmar pelo texto que a igreja de Jerusalém já não perseverava no ensinamento dos apóstolos como no início da vida da igreja. Confirma ou não? Não, né? Eles já não perseveravam no ensinamento dos apóstolos, porque Pedro nem tinha o que mais fazer lá, tá? As palavras do apóstolo Pedro já não eram recebidas com a palavra profética. Isso justifica a sua ausência como os demais apóstolos. Tiago tomou a liderança da igreja. Sem a direção do ensinamento dos apóstolos, a igreja se tornou uma mera instituição religiosa, sem o poder do Espírito do início da vida da igreja, com a ausência total de sinais, milagres e prodígios. Pedro deve ter se mudado de Jerusalém, passar a cuidar dos judeus crentes que eram forasteiros, dispersos entre as nações como peregrinos, provavelmente eram compostos principalmente pelos que foram dispersos na grande perseguição em Jerusalém por causa de Estevão. Eram, portanto, os que viveram a primeira fase da vida da igreja em Jerusalém. Os que reconheciam o ministério de Paulo, de Pedro. Reconheciam, né, que Pedro falava da parte de Deus. A palavra dele é o falar profético, certo? Então, irmãos, então ele passou a cuidar desses. O trabalho de Tiago resultou em dezenas e milhares de judeus que creram, todos eram zelosos da lei. Confirma que depois do ano 50 ele assumiu a liderança e conciliou a fé com a prática da lei. O Espírito perdeu total liberdade na igreja de Jerusalém para executar a vontade de Deus com milagres. Estou certo ou não estou certo, lendo tudo isso? Infelizmente, é isso que aconteceu. Essa linha de obra de Tiago introduziu uma outra frente de direção de trabalho. Produziu uma obra paralela à obra do Espírito, fazendo oposição a ela. Em sua segunda epístola, Pedro usa palavras fortes para se referir aos falsos mestres que faziam oposição à verdade ministrada por ele. Não é isso que nós lemos? 2 Pedro, dá uma olhada. 2 Pedro 1. É isso, né? Onde eu estou? Estou lendo 1:12. Deixa eu ver. 1:12, né? Então Pedro diz assim: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ele está falando com aqueles que viveram a primeira fase da vida da igreja e que foram dispersos pela perseguição por causa de Estevão, e estão vivendo nesses diversos lugares, Ponto, Galácia, Capadócia, etc, etc. Então, eles não se contaminaram com essa segunda fase, essa maneira, né, de conservar a prática da lei da igreja em Jerusalém. Então, Pedro falou: eu vou fazer de tudo para vocês se lembrarem da palavra, vocês se lembrarem, né, da presente verdade. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Eu quero sempre lembrar vocês, irmãos, é a palavra que faz a obra de Deus. Por que Pedro fala tudo isso? Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou, quer dizer, até mesmo eu sei que eu estou próximo da minha partida, próximo de morrer, mas
De minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Quer dizer, não se esqueçam da palavra, né, do ensinamento dos apóstolos. Isso que vai trazer saúde para a igreja. Não entra naquilo não, de entrar pela linha da circuncisão, né? Então, aí que ele fala o versículo 16, que eu expliquei várias vezes, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Estão dizendo que são fábulas engenhosamente inventadas. Não, nós somos testemunhas oculares. Não estamos inventando fábulas, não. Estão, né, e que ele recebeu da parte de Deus Pai, de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E outra voz que descia do céu, ouvimos também, estávamos com ele no Monte Santo. Quer dizer, eu comprovo que tudo isso é verdade. E não só isso, toda a palavra profética é verdade. Ele fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Não caia nessa outra linha, não. Atendam a palavra profética. Porque a palavra profética, ela é como uma candeia que brilha em lugar escuro. Lugar escuro, você sem uma luz, você não tem direção. Você não sabe para onde vai. Você tropeça, você cai e você pode morrer. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos a palavra profética como essa candeia. Irmãos, hoje nós aqui, na nossa época, quem que nos dá direção? Quem que nos localiza onde nós estamos? É a palavra profética, irmãos. Por isso que nós estamos contentes. Nós não estamos perdidos no meio do mato. Nós temos uma candeia. Mas essa candeia vai nos levar em que direção? Essa luz pode nos levar para o lugar errado. Mas aqui fala, não, essa candeia vai te levar para a vinda do nosso Senhor Jesus. Essa candeia vai levar você até que o dia, vai dirigir você até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Por isso ele fala, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, ninguém inventa nada. Os verdadeiros profetas falam da parte de Deus. Eles não têm direito de falar a sua própria palavra. Deus é quem põe a palavra na sua boca, e ele fala somente o que Deus ordenar. Irmãos, isso tudo está em Deuteronômio 18, certo? E aí ele começa a falar aqui, ó, né, versículo capítulo 2, versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a repentina destruição. Ele está falando de quem? Falsos profetas, falsos mestres. Quem são esses? Quem fazia oposição a ele? Certo? Bom, por isso, irmãos, aí que ele entra aqui eu quero falar um pouco dos escarnecedores, né? E ali no versículo capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar-vos com lembranças a vossa mente esclarecida. Por que procuro despertar-vos a vossa lembrança? Lembra do ensinamento dos apóstolos que vocês praticavam, vocês tinham comunhão e a igreja tinha prosperidade. Não se esqueçam daquilo. Então continuem seguindo a palavra profética, né? E porque vocês têm a mente esclarecida. Vocês não, né, foram contaminados com essa direção que foi dada aí, né, conciliar a lei com a fé.
vocês têm a mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Ele coloca os apóstolos, que ele faz parte, ele é o primeiro, né? Juntamente com os santos profetas do Antigo Testamento. Vocês devem ouvir a estes, tá? E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Irmão, quando eu li aqui 2 Pedro, eu não entendia. Pedro estava se referindo a quem? De onde surgiram esses escarnecedores? De onde vinham esses escárnios? Quem estava escarnecendo? Não estava entendendo, não. Agora estou entendendo. Porque eles dizem que Pedro já não fala por Deus. Pedro, a palavra profética, não mais está com Pedro. Nós continuamos praticando, misturando a lei com a fé, e olha quantas dezenas de milhares há entre nós. Quer dizer, então, esses são esses escarnecedores que zombavam sobre a promessa da vinda do Senhor, que diziam aqui, versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como está desde o princípio da criação. Quer dizer, estavam lutando contra a palavra profética de Pedro. E esses mesmos irmãos fizeram a oposição a Paulo na Galácia. A ponto de Paulo dizer, irmão, já estou no fim, não tenho muito tempo para detalhar, mas olha Gálatas 4. Olha Gálatas 4. Você vê que esse dano não foi causado só ao ministério de Pedro, foi causar dano ao ministério de Paulo. Paulo, o que Paulo disse para os Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Versículo 16. O que ele diz? Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Eu só tenho falado a verdade para vocês? E de repente virei inimigo? Quem contaminou vocês? Aí, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. E quem são eles? Quem são os que estavam isolando os Gálatas do apóstolo Paulo? Quem estava fazendo esse trabalho? Quem estavam bajulando a eles? Quem estavam, tentando agradá-los? Para quê? Para que o zelo dos Gálatas seja em favor deles, e não para ouvir a palavra de Paulo. Vocês entenderam? Então Paulo foi grandemente usado pelo Senhor para pregar o evangelho aos gentios, levantando igreja desde Síria, Cilícia, Ásia, atravessando o mar Egeu, foi até Macedônia, Acaia, e no fim, na terceira viagem, ele foi até Roma. No final da sua quarta viagem, foi até Roma. Ele sofreu muito com a oposição desses judaizantes, esses mesmos judaizantes, provocando desobediência dentre os crentes judeus, a ponto de ter de usar da sua autoridade. Agora dê uma olhada rápida em 2 Coríntios 10. Vocês estão entendendo a minha preocupação em diagnosticar o problema? Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar com alguns que nos julgam como se andássemos na carne, em disposição mundana, proceder.
sabe quem são esses? São exatamente esses judaizantes. Foram fazer oposição a Pedro em Corinto. Porque, embora andando na verdade, nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não é obediência ao homem, obediência a Cristo. Né? Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa obediência, vossa submissão. Observar o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Quem falou isso? São esses opositores, falando mal de Paulo. Né? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da minha autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, não para destruição vossa, não me envergonharei. Quer dizer, eu tenho autoridade sobre a igreja, mas não autoridade para destruir a igreja. Eu tenho autoridade que o Senhor me deu para edificar a igreja. Então o apóstolo tem autoridade sobre a igreja para edificação. Então Paulo foi obrigado, irmãos, a falar assim, pouco mais forte. Aí chega no versículo 12, dá uma olhada. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns dos que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Eles ficam comparando, ficam ranqueando, né? Quem é melhor, quem está em primeiro, quem está em segundo. Ele falou, isso mostra a insensatez deles. Tá? E no capítulo 11, dá uma olhada no capítulo 11. No versículo 11, ele diz assim, por que razão e por que não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, né? Peraí, antes de ler aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu vou ler no versículo 4. Se, na verdade, vindo alguém pregando outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, o evangelho diferente que não temos abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vocês estão tolerando esses. São esses mesmos que Paulo fala em Gálatas. Quem vos fascinou a vós outros, agora vocês estão recebendo outro evangelho? Seja anátema quem prega outro evangelho. Aqui, esses judaizantes estavam pregando outro evangelho, para os coríntios. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Essa palavra tais aqui, em versão restauração, foi traduzida até super apóstolos, ou melhor, apóstolos superiores. Então esses judaizantes acham que eles é que são apóstolos e são apóstolos superiores a Paulo. Tá? Embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Aí em seguida ele fala de, eu nunca recebi salário nenhum de vocês. Nunca recebi nenhum benefício financeiro de vocês. Por quê? Porque eu não quero, aqui ó, eu quero cortar, versículo 12, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião, aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Eles se beneficiam dos coríntios recebendo dinheiro deles. Mas Paulo fala, eu nunca recebi dinheiro de vocês. Porque, versículo 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ele está falando de quem? Vocês estão entendendo? Ele está falando de quem? Estão falando desses. Falando desses judaizantes. Ó Senhor Jesus. Vamos lá.
Então eu vou ler aqui, ó. Então, esses falsos apóstolos, aqui, ó. Paulo teve de vindicar a sua, no capítulo 9, dá uma olhada, capítulo 9, né? Paulo teve que vindicar a sua autoridade apostólica, né? Sua autoridade por causa dos falsos apóstolos judaicos, cujos ensinamentos distraíram e desviavam os coríntios do ensinamento de Paulo. Eles se julgavam ser apóstolos superiores, pois eram judeus que apresentavam a fé com as práticas judaicas. Paulo afirma claramente que são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Depois de ter sido solto, irmão, em sua prisão em Roma, Paulo, então, pede para Timóteo permanecer em Éfeso, que havia algumas pessoas trazendo essas fábulas judaicas. 1 Timóteo. Vocês estão conseguindo associar? Juntar como peças de quebra-cabeça? Estão se juntando? Né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Dá uma olhada. 1 Timóteo. Já estou terminando, fique preocupado não. Capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem diferentemente, ensinem outra doutrina. Irmão, o que é não ensinar diferentemente? É não ensinar diferente do ensinamento dos apóstolos. Né? Os apóstolos têm trazido palavras vivas da parte de Deus para transmitir ao povo. Não são suas próprias palavras. Então não vem competir com essas palavras. Tá? Aqui então fala de que não ensinem diferente, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. O que são essas fábulas? São fábulas judaicas. Fábulas, né, rabínicas, de genealogias, né, do passado. Aconteceu isso no passado, aconteceu um milagre com isso, com aquilo. Tá? Irmão, é tudo isso aqui. Irmão, pode até ser verdade o que eles contam, mas, irmão, não edifica. Os irmãos entendem? Não se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões. Ficam promovendo discussão. Isso é verdade, isso não é verdade. Promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O que é serviço de Deus na fé? Aqui a palavra original é economia de Deus na fé. Ou você pode entender como a obra de Deus na fé. Então, irmão, falando essas fábulas judaicas, parece bonito para quem tem ouvidos que, né, coçam, quem tem coceira no ouvido para ouvir sobre essas fábulas do passado, irmão, mas não edificam, não produzem a obra de Deus. Nós estamos aqui na terra, irmão, para produzir a obra de Deus, né, para trazer o Senhor de volta, que a vontade de Deus seja feita, mas não para ficar inventando palavra para falar, certo? Ó Senhor Jesus. E isso, irmão, 1 Timóteo foi escrito por volta do ano 64, 65. E 2 anos depois, em 67, já é a última carta de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. O que aconteceu com o trabalho dessa oposição toda? Qual foi o resultado? Capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Todos. A Ásia, ele permaneceu 3 dias ali para falar dia e noite sobre a economia de Deus, sobre o plano de Deus. E todos abandonaram a Paulo. Isso é resultado de quê? Resultado desse trabalho, da oposição dos judaizantes. Irmãos, não pense que isso é uma coisa pequena. Isso é o tiro que Satanás deu contra quem fala a palavra, contra a palavra que é o ensinamento dos apóstolos, que traz a saúde para a igreja. Tá? E quando chegou no final do século, no ano 90, João então foi levantado para reconduzir a igreja ao ensinamento dos apóstolos, a palavra da vida, que é a única palavra que conduz à vida eterna. E que
quem acolhesse a palavra do apóstolo João seria introduzida na comunhão com ele. O que é comunhão com ele? A comunhão com ele é comunhão com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo, que é na comunhão do corpo de Cristo, comunhão da igreja. Então, no entanto, os líderes das igrejas no final do primeiro século também rejeitaram a palavra de João. Não acolheram os missionários mandados por João para levar essa palavra. E Diótrefes não só não acolhia, expulsava da igreja quem os recebesse. Porque Diótrefes um dos líderes da igreja daquela época, passou a amar a primazia, que está em primeiro lugar, quer ter espaço, quer ganhar espaço, quer ganhar número de seguidores. Irmãos, isso tudo não tinha nada disso no início da vida da igreja, quando era vigorosa. É quando a vida cai, a imunidade cai do corpo, irmãos, todas as ambições, luta pela primazia, né? Pelos privilégios, luta por ter o primeiro lugar, irmão, começa a surgir, porque cai a imunidade do corpo. Irmão, nós precisamos manter esse corpo saudável, tá? Ó Senhor Jesus. Então, na ausência do suprimento da palavra de Deus, a busca pela proeminência, pela fama, por seguidores, foi a consequência. Inicia-se, então, a degradação da igreja, que resultou no cativeiro babilônico da igreja. A igreja também foi levada, né, praticamente terminou, a casa de Deus de Jerusalém, simbolicamente falando, também foi totalmente destruída. E nós vamos, na outra mensagem, vamos falar como é que o Senhor foi restaurando isso, tá? Então, irmãos, vocês entenderam, né? Então, foi finalmente diagnosticado qual foi a causa da doença em que se instalou na igreja. E graças ao Senhor, o Senhor está restaurando a saúde da igreja. Nós voltamos, irmãos, a amar a palavra, que é a presente verdade, e que o ensinamento dos apóstolos, que nós voltamos a praticar comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos, a qual nos está trazendo muita saúde e está avançando na obra do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui com um continente que é muito especial, que é o continente africano. O Senhor trabalhou muito nessa questão de capacidade, né? De realmente você estar ali no deserto, Senhor, socorro, não aguento mais. Então a palavra também tem nos ajudado muito, né? É ela que está fazendo a obra, né? I'm happy that I have a new name, I have a new identity, I have a new home, and I have a new language. A palavra profética. Toda segunda, no canal do Instituto Vida para Todos.